Olá, a TV Ana Matra está aqui no 15º CONAMAT e nós vamos conversar com um dos conferencistas do evento, o ministro Gilson Dipp, Corregedor Nacional de Justiça. Ministro, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Eu é que agradeço e estar em contato com os juízes do trabalho, principalmente. Ok, obrigada. Primeiramente, sobre a sua atividade correcional, como o senhor vê, como corregedor, a atuação do juiz com relação ao princípio da duração razoável do processo? A minha impressão é que as políticas públicas que foram implementadas no Judiciário, e o Conselho Nacional de Justiça teve uma atuação preponderante nesse processo, fez com que o número de ações julgadas em tempo hábil tenha aumentado sensivelmente. É um direito constitucional do cidadão e é um dever da jurisdição prestar esse compromisso da razoável duração do processo como condição de cidadania. Nós somos servidores públicos, nós somos prestadores de um serviço essencial à nação, que é a prestação jurisdicional, e nós temos que fazer isso em tempo hábil. Todas essas políticas de planejamento estratégico, de gestão e de eficiência que os tribunais vêm fazendo com o CNJ e o CNJ com os tribunais, tem dado resultado. Eu acho que o marco divisor dessa política foi a chamada Meta 2, onde os resultados foram muito acima daquilo que nós esperávamos. Então, já que o senhor falou da Meta 2, vamos à pergunta 3. Como o senhor avalia esse contraponto que existe entre o tempo exigido para cumprir um processo e o possível reflexo negativo na qualidade da prestação jurisdicional? Como equilibrar esse problema? Eu não vejo e não tenho notado, e nem tenho ouvido queixas também, de que uma prestação jurisdicional séria implique necessariamente numa deficiência de qualidade da prestação jurisdicional. Muitas vezes o processo é demorado e a sentença ou a decisão não é a melhor. E muitas vezes o processo flui rapidamente com uma boa decisão. Eu acho perfeitamente compatível, e isso é uma obrigação do magistrado, dar uma sentença com qualidade, com eficácia, eticamente plausível e num tempo hábil. Então, não há nenhuma contradição, nenhuma discrepância entre essas duas qualidades. Acho que elas se interligam e isto é uma obrigação do Judiciário. Ainda com relação às metas, como o senhor avalia as condições materiais que um juiz do trabalho de primeiro grau dispõe ou não para poder implementar essas metas de forma efetiva? Eu disse agora há pouco na palestra que as justiças federais, e quando eu falo as justiças federais eu falo Justiça do Trabalho e Justiça Federal, elas proporcionam ao juiz um aparato técnico de recursos humanos e aparato técnico no sentido tecnológico que muitas vezes os judiciários estaduais não têm. Nós todos temos servidores concursados, qualificados, bem remunerados para a realidade brasileira e, portanto, o juiz tem o apoio dessa cultura que paira no judiciário brasileiro. Acho que o juiz do trabalho, assim como o juiz federal, tem à sua disposição tudo aquilo que precisa para uma prestação rápida, eficaz e qualificada. Mas na Justiça do Trabalho a gente nota uma desproporção entre a lotação de servidores no primeiro grau e segundo grau. Como o senhor avalia esse problema? Bom, isso é um problema nacional, de todos os ramos do judiciário. Diria até que na Justiça do Trabalho isso se dá em menor extensão. Nós temos visto nas justiças estaduais, principalmente, um excesso de cargos comissionados ou cargos qualificados ou mesmo concursados nos tribunais e um completo desleixo com a justiça de primeiro grau, onde os juízes se servem muitas vezes de servidores que não são do quadro, servidores muitas vezes cedidos pelas municipalidades e que não têm a qualificação que se espera. Evidentemente que sem esse aparato o juiz também verá prejudicado o seu trabalho de prestação jurisdicional. Mas é uma realidade. Nós temos uma cultura de que
tudo para os tribunais, muito pouco para o juiz de primeiro grau, aquele que atua lá no chão, lá no fronte, e onde tudo começa. O que a senhora acha que seria o caminho para mudar essa realidade, essa discrepância entre o primeiro e o segundo grau? Todas essas políticas públicas, participação dos juízes na elaboração de orçamentos, os juízes hoje reivindicam muito através de suas associações de classe, um exemplo são as Amatras e a Anamatra. Hoje o juiz tem a consciência de que pode dialogar com o tribunal. E o tribunal sabe que tem que dialogar com o juiz e suprir essas carências. Porque se ele não dialogar diretamente com o juiz certamente vai procurar órgãos mais altos de controle administrativo e financeiro. E não é por nada que o maior cliente do Conselho Nacional de Justiça são os juízes. Por fim, a gente tem ouvido muito falar do governo de juízes e agora há pouco o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Carlos Alberto, falou que ele acha que todo juiz do trabalho é um corregedor em potencial. Como o senhor avalia essa gestão judicial e a questão do governo de juízes? Todos nós, o juiz judiciário, não tínhamos a cultura da administração. Nós não tínhamos noção de que nós somos os principais administradores e que nós precisamos ter conhecimento, sim, de planejamento, de gestão estratégica e de olhar para o futuro. Essa atitude de que o juiz só tem a obrigação de julgar, de manusear os autos, de fazer audiências, isso já é uma questão ultrapassada. O juiz sabe que hoje, na sua vara, é ele que tem a função de administrar. Um presidente do tribunal sabe das suas obrigações. Um presidente de câmara ou de turma num tribunal sabe que ele precisa, além de julgar, coordenar os trabalhos para que tenha um bom termo. Enfim, nós temos uma noção hoje de eficiência que passa pela informação, passa pelo planejamento e passa pela gestão. Certo, ministro Dipp, muito obrigada pela sua presença aqui no 15º CONAMAT, a sua participação aqui na TV Anamatra. Muito obrigado e um abraço a todos os juízes do trabalho desse Brasil imenso. Obrigada. E a TV Anamatra quer contar com a sua participação. Envie sua sugestão pelo nosso e-mail tv@anamatra.org.br. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.